Passo a palavra agora, agradecendo enormemente a contribuição do nosso representante da SUDENE, sua afirmação do planejamento, e convido nosso querido senador Cristóvão Buarque de Holanda. Pequena correção, senadora, de Olinda. Eu quero cumprimentar a cada um dos presentes, começando pelo senador Inácio, que não está nesse momento fisicamente, mas está aqui como autor, junto a Lindsay da Mata, dessa audiência. Eu parabenizo os dois pela iniciativa. Mais do que justo, correto, importante estarmos aqui reunindo essas duas figuras que certamente gostariam de saber que estão sendo homenageados juntamente pelo centenário de cada um deles. Cumprimento ao Nelson Antônio de Souza, presidente do Banco do Nordeste, interino, ao sobrinho neto do homenageado, o Luiz Eduardo Rangel, ao irmão do Rômulo de Almeida, Aristeu Almeida. Cumprimento o Marcos Otaviano Robalinho de Barros, meu conterrâneo, que aqui representa o Ministério da Integração Nacional, e essa figura formidável que é a Helena Maria Martins Lastres, cuja fala aqui foi muito importante. Eu creio que, em todo respeito às outras regiões, é surpreendente o papel do Nordeste na reflexão sobre o Brasil. Esses dois já foram fundamentais, mas ao lado deles, a gente ainda poderia colocar alguns, da mesma geração, que é Celso Furtado. Esses três foram fundamentais na reflexão sobre o Brasil naqueles anos tão importantes, os anos 50, 60. Mas um pouquinho mais velho que eles, eu colocaria três: Manuel Bonfim, Gilberto Freire e Josué de Castro. Tudo nordestino. Um maranhense, um baiano, um que é disputado entre a Paraíba e o Pernambuco, que é o Celso Furtado, ele nasceu lá, mas viveu cá. O Gilberto Freire, também pernambucano, o Josué de Castro, também pernambucano. Esses são os homens que interpretaram o Brasil, mas eles interpretaram o Brasil deixando alguns desafios para nós. Eles foram os pensadores do desenvolvimento brasileiro, do rumo do Brasil. E eles estudaram duas coisas: os entraves ao atraso e à igualdade, e a estratégia para superar esses dois problemas. É isso que resume. Eles analisaram quais eram os entraves que faziam o Brasil um país atrasado em relação ao que naquela época se chamava os países metropolitanos, nos deixando na periferia. E depois como é que aqui dentro nós éramos tão desiguais ao ponto de termos quase que castas sociais diferentes, e ao tempo deles ainda isso diminuiu regionalmente. Eu insisto que hoje a nossa desigualdade é mais social. Nós fomos conseguindo, de certa maneira, que alguns estados do Nordeste, uns mais que outros, dessem um avanço. Mas não conseguimos que os pobres avançassem como nós gostaríamos, nem no Nordeste, nem no Sul, onde hoje tem concentrado uma população grande de pobres. Eu não quero citar aqui o que eles fizeram, foi dito, foi falado. Eu queria pensar um pouco junto aqui com vocês o que é que eles diriam hoje. Primeira coisa é que nós continuamos com os mesmos entraves. O entrave do investimento baixo, poupança baixa. Foi divulgado essa semana 14% de poupança. Isso é irrisório para um país dar um salto. Mesmo colocando investimento estrangeiro, chega a 17%, é irrisório, insuficiente. Sobretudo quando a gente sabe que esses 17% do PIB, ou melhor, os 3% que vem de fora, uma parte não gera impacto produtivo, é especulação, ajuda na balança de pagamentos, mas não ajuda na construção de um PIB novo, maior, nem melhor. Eu acho que eles pensavam também, e aí o papel deles fundamental, além do baixo investimento, a falta de infraestrutura que tínhamos. E hoje a gente continua com os problemas do que hoje se chama de logística.
Na agricultura, sobretudo, todo mundo diz que da porteira para dentro vai bem, da porteira para fora vai mal. Ou seja, nós continuamos precisando levar adiante as análises dele, que se mantêm ainda hoje atuais, e as estratégias dele, que se mantêm ainda hoje atuais. E o nosso caminho, como naquela época, é o BNB, é o BNDES, eles defenderam e inventaram os incentivos fiscais. As entidades como o DNR, como o SUDENE, tudo isso continua fundamental. Mas tem uma coisa que eu quero colocar aqui, meu querido Inácio, que eu acho que naquela época não se dava tão forte nem presente. O papel da ciência e da tecnologia. E na base da ciência e da tecnologia, o papel da educação. Todos os documentos, mesmo do Nordeste, do BNB, daquela época, aparecia a educação, mas como algo secundário, um auxiliar, não como elemento fundamental, não como vetor central do progresso. E talvez naquela época ainda não se justificasse tanto, mas hoje é a ciência e a tecnologia que define o progresso. O progresso não está mais em produzir mais, está em produzir coisas novas, que geram a própria demanda, que não precisam depender de que haja novos entrando no mercado, mesmo como os consumidores de carne, de soja na China. Mas pessoas que mesmo já tendo o produto quer um novo, porque foi inventado melhor. A competitividade hoje não está apenas em produzir mais do mesmo, mas em produzir cada dia algo novo. E nós estamos atrasados nisso. E nós estamos atrasados nisso, é um país que não cria, não produz inteligência, a gente exporta minério de ferro e importa computador. Nós exportamos matéria e importamos conhecimento. Aí não vai ter futuro. Além disso, o que não se imaginava então era que a desigualdade vinha da desigualdade como a educação é ofertada às pessoas. Naquela época, a desigualdade vinha do salário, que vinha do baixo investimento, que criava baixo emprego. Se a gente investisse e criava emprego, se tivesse emprego, o salário subiria. Não acontece mais isso, até porque não tem tanto emprego nos setores modernos como antigamente. E para ter emprego nos setores modernos é preciso educação. Eu creio que essa seria a contribuição que a gente poderia dar ao Inácio Angel, ao Rômulo de Almeida, ao Celso Furtado, é mostrar a importância hoje da ciência e da tecnologia e, para elas, a importância da educação de base na estratégia de longo prazo do desenvolvimento brasileiro na superação do atraso. Ponto 1. E no ponto 2, ainda mais. O que vai quebrar a desigualdade social nesse país é a distribuição igual da educação. Não tem outro jeito. A gente pode até fazer o Nordeste crescer, mas as classes continuarão desiguais se a educação não for distribuída igualmente para todos. Nós podemos até aumentar a nossa participação no PIB nacional em comparação ao Sul, mas a desigualdade vai continuar socialmente se a educação não for distribuída igualmente para pobres e ricos. E aí, eu creio que, insisto, não vou dizer que eles defenderiam isso, porque eu posso estar errado e eles não erravam, eles eram gênios. Eu acho que isso só vem pela federalização da educação de base. Não tem como, meu caro presidente, fazer com que município pobre tenha escola boa. Não tem como, salvo uma, 2, 3, mas não podem. Nenhum município, nem os ricos, são capazes de ter todas as suas escolas boas. Pagar R$9.000 ao professor, por exemplo. Nenhuma. Está aí São Paulo sofrendo com a greve. E não é porque o prefeito de lá não queira dar aumento. Não tem como. As greves que pipocam hoje pelo Brasil afora de professores é para 10% de aumento. Ninguém vai ter boa educação dando 10% de aumento ao professor. Tem que ser 300%, 400%, 500%. E nenhum município é capaz de fazer isso. Só um esforço nacional. Só um programa nacional. Eu não digo através da intervenção do governo federal nos municípios, mas da adoção das escolas nos municípios que assim desejarem. Eu gostaria de ver
Helena Maria, eu gostaria de ver aqui o prefeito chegar e dizer: presidente, eu não tenho condições de dar a escola que minhas crianças merecem porque eu não tenho dinheiro. Por favor, adote as escolas da minha cidade. E eu gostaria de ver um presidente dizendo: eu vou adotar as escolas das cidades cujos prefeitos pedirem. No ritmo que eu determinar o presidente, né? Porque se for chegarem todas, não tem como adotar. Não é por falta de dinheiro, é falta de professor preparado. Então, eu creio que a reflexão que a gente pode fazer de hoje é sobre a ampliação, o aumento do papel da ciência e tecnologia na estratégia do que eles queriam fazer de nós, um país adiantado e um país sem desigualdade. Ontem tem uma matéria num dos jornais sobre como um programa tão magnífico como o Pronatec está sofrendo por causa do abandono dos alunos. Eles abandonam porque eles não tiveram um ensino fundamental que lhes permitisse fazer um curso técnico de nível médio. Eles não aprenderam o que é regra de 3. Não dá para ensinar nada técnico sem saber o que é regra de 3. Então, a gente faz coisas boas e fracassam por falta da base. As universidades têm uma maravilha chamada ProUni. E o reúne para as federais. Está pecando porque os alunos que entram tiveram ensino médio ruim. 50% dos alunos de engenharia estão abandonando os cursos. Não é mais por falta de dinheiro, porque o ProUni resolveu a falta de dinheiro das particulares. E o reúne aumentou o número de vagas nas federais. Mas não consegue acompanhar os cursos. E olhe que está caindo. Vai cair a qualificação dos nossos engenheiros, porque hoje uma parte substancial do tempo, nos primeiros 2 anos, dos professores, é para ensinar os alunos o que eles não aprenderam no ensino médio. Lá na minha escola de engenharia, que você conhece tão bem, eu entrei lá já sabendo cálculo, aprendido no ensino médio. Hoje eles não sabem álgebra direito. Então, é a base da educação no ensino fundamental que vai fazer com que nós possamos cumprir as metas, as estratégias e os sonhos que tinham aqueles 2 grandes homens que nós estamos hoje aqui homenageando. Eu acho muito bom relembrá-los. É fundamental. A história vive de lembrar a história dos movimentos, dos atos e das personalidades. Então é importante. Mas mais importante ainda é nós pensarmos, hoje o que é que a gente faria, hoje o que é que eles diriam se estivessem aqui. E, finalmente, para concluir, foi a Helena quem falou em colonialismo. Todos esses tinham uma visão de colonialismo e de que a gente tinha que superar. Para eles, sair do colonialismo era a industrialização. Eu creio que hoje sair do colonialismo é não sermos importadores de conhecimento, sermos produtores de conhecimento, porque essa é a grande forma do colonialismo hoje, é nos manter importando conhecimento e exportando minerais, exportando produtos agrícolas, ou até algumas indústrias dos anos 50, como a indústria automobilística. Veja que o grande setor nosso, que é a Embraer, é o quê? Produto de uma escola de engenharia que foi criada na época deles. E por outro nordestino, hein? Montenegro, que foi o criador cearense, criador do ITA. Então, hoje o colonialismo está na desigualdade como se distribui o conhecimento no mundo. Vamos dizer que Inácio Rangel, Rômulo de Almeida estão vivos em nós e que nós estamos procurando seguir o que eles iniciaram, fazendo aquilo que é adaptado para esse momento, uma revolução educacional no Brasil. É isso que eu tinha para dizer. Nós vamos fazer um encerramento coletivo aqui na presidência. Eu e a Lides, fica aqui, Lides. Nossa sessão, ela cumpriu os seus objetivos, nossa sessão solene.
Eu tenho assim a opinião de que o Rangel e o Rômulo queriam ver muito mais coisas sendo feitas no Brasil, mas eles iam dar uma nota boa para o que está sendo feito, inclusive a ampliação das universidades. Acho que mesmo com essas dificuldades é muito significativo, porque a oportunidade está sendo oferecida ao nosso povo. E a obra desses dois homens magníficos, eu tenho assim a impressão que nós podemos replicá-la e do ponto de vista muito concreto. Aqui a senadora Lídice reivindicou que nós pudéssemos reproduzir a biografia de Rômulo de Almeida. Nós estamos aqui com o superintendente da SUDENE, o presidente do Banco do Nordeste e a representante direta do nosso presidente do BNDES. Então, eu reivindico dessas três instituições que as três em conjunto ou separadamente eles possam reproduzir a biografia do Rômulo de Almeida. E se a gente puder ter uma nova edição do material produzido, já foi um apoio gigantesco do BNDES à obra de Inácio Rangel, que chegou nas mãos de alguns estudantes e acadêmicos, mas foi uma edição limitada, que a gente pudesse reproduzir para os novos estudantes de economia do nosso país, para os novos estudantes de direito e para aqueles que estão ingressando agora na SUDENE e no Banco do Nordeste, que eles recebam como primeiro material para cumprir a sua função laboral a obra de Inácio Rangel e Rômulo de Almeida. E com essas palavras nós queremos declarar encerrada essa presente sessão solene que cumpriu esse seu dever de colocar para o povo brasileiro dois grandes pensadores do desenvolvimento da nossa pátria, do Brasil, Rômulo de Almeida e Inácio Rangel. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Se você fez em pé, não sei.